Então, vamos iniciar? Então, nós estamos aqui fazendo um programa ao vivo. Muitos já nos conhecem, o Caminho do Paraíso, e nós estamos aqui sempre trabalhando com saúde e sabedoria. E a pessoa tem que lembrar, assim, que para ficar fortalecida, a pessoa não tem como ficar fortalecida de uma hora para outra com a constituição natural, porque ela pode fazer um sistema químico. Esse sistema químico, de imediato, dá o efeito que precisa. Mas, em seguida, não dá certo, porque as células, elas respondem àquilo que é verdadeiro, àquilo que é. Então, para melhorar a constituição, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de entender de alimentação e ela tem que lembrar, sim, que uma célula dura 22 dias e uma mudança de constituição é 2 anos. Então, não tem assim, amanhã a pessoa vai estar sadia. Tanto é que, anteriormente, as pessoas, quando adoeciam, que ficavam mais na moradia, recebiam um sistema de sopa, de canja, justamente porque o alimento já estava cozido e faziam como fazem para a criança, amassavam. Então ia dando para a criança, com poucos meses, aquele caldo mais grosso. Então, para nós mudarmos a constituição depois de envelhecidos, porque a pessoa acha assim que 40 anos ela está no auge. Ela está no auge, se a pessoa analisa melhor, ela vai ver assim que 40 anos é a metade, porque a média é 80, então ela está no ápice, está bem no alto ali do marco da vida. E tem muitas referências confirmando essa condição assim. Então, aos 21 anos, a pessoa então emancipa de vez. Aos 14 anos, aos 13 anos, o menino já recebe então a condição de amadurecido, tanto é que tem determinadas raças que fazem trabalho com o menino com 13 anos. Depois nós vemos assim com 28 anos, que anteriormente não tinha muita química, então o esportista com 28 anos estava encerrando a carreira. E se acontecesse desse esportista não ser muito simpático, eles davam muitos nomes pejorativos a ele. E depois nós sabemos assim que anteriormente as mulheres com 30 anos tinham medo de engravidarem. Então toda a Constituição está marcado assim. Com 40 anos, então a pessoa tem que ir lembrando que essas mudanças é física. Essas mudanças é física. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que ela, na vida, ela tem que encontrar-se de prontidão. Aquela condição bem importante assim de ir percebendo. E então a mudança da Constituição é a vida toda. E para melhorar mesmo a Constituição, a pessoa tem que fazer um trabalho muito coerente durante mais de 2 anos. Ela tem que entender de alimentos, a propriedade do alimento, os alimentos que são brancos fortalecem o aparelho respiratório, fortalece o sistema imunológico. Então, a vida vai se desenrolando dessa maneira. E também tem outras coisas assim, né? Com a pessoa amadurecida, ela tem que lembrar assim, que ela precisa de ter outros valores dentro. Então, dentro de nós, tem que ter outros valores, outras perspectivas. Quando a pessoa trabalha, e ela vai observando assim, normalmente a pessoa trabalha para ter a maneira de ir para o trabalho, a maneira mais fácil, mais prática de ter o sistema de locomoção. Ela, normalmente, muitas vezes, os familiares ajudam a ter esse sistema de locomoção. E depois tem outra referência assim, né? A pessoa quer ter também a sua acomodação, a sua casa. Depois que ela passa esse período de ter o sistema de trabalho, de ter
a moradia. Então, quando a pessoa acostuma a fazer um trabalho dentro dela de ir percebendo como ela é, acontece assim, bem importante. Ela vê que precisa de outros valores. Muitos e muitos recorrem às igrejas. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho mais profundo um pouco, porque quando a pessoa quer ir a algum lugar, ela lê as instruções, as informações que a leva àquele lugar. E ela lê também com o guia turístico o que tem naquele lugar. Então a pessoa vai naquele lugar com aquelas informações. E essas referências assim, tínhamos que trabalhar conosco e observando assim que temos que ter outros valores também. E esses valores está naquela condição assim de instantes de lucidez. Então esses instantes de lucidez a gente consegue muito quando estuda o livro Na Luz da Verdade. Então vem lembranças, vem no momento ali aquilo que precisa de ser resolvido. E então esses instantes de lucidez vão tendo uma ampliação. Quer dizer que esses instantes de lucidez assemelham-se a um flash. Então, para a pessoa mudar dentro dela e ampliar a sua compreensão, esses instantes de lucidez a pessoa tem que trabalhar com ela para serem mais frequentes na sua vida. É isso que nós precisaríamos de perceber. Essas lucidez já veio os auxílios, porque nós sabemos assim que tem os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos, todos aqueles que seguem a religião cristã teriam que conhecer. Pois se Jesus, quando veio, ele disse assim que ele não contestava, ele confirmava aquilo que os velhos profetas trouxeram. E então, no terceiro mandamento está nos orientando para que façamos um sistema de refletir, de reflexão, para ver como é que está a nossa vida. Se surgiu uma dor no pé, se surgiu uma dor no olho, e as limitações que apresentamos no trabalho. Muitas vezes a pessoa é descontente com o que está apresentando no trabalho, mas ela dificulta o relacionamento. Ela que dificulta. Ela é que não faz uma maneira de ficar agradável. Então ela está sempre cheia de direitos e sempre sem humor. Então, viver com saúde e sabedoria é um procedimento que cada um tem que ter. E o mais importante, a gente tem que ir observando assim, que todos nós temos no sangue o sangue daquele que migrou, que veio de uma localidade distante, ou o pai veio, ou a mãe veio de uma outra localidade, e que muitos vêm também de uma localidade e que vai para outra localidade sem conhecer aquela língua pátria. Essa coragem, essa coisa boa. Então quer dizer que nós tínhamos que trabalhar conosco para ter dentro de nós esses instantes de lucidez. Para esses flashes serem constantes, porque nós sabemos assim que não tem como uma pessoa agora ela comeu muita comida forte, amanhã ela está fortalecida. Não deu tempo de mudar a constituição. Quando a pessoa tem instantes de lucidez, não deu tempo daquelas orientações e informações que ela teve fixar dentro dela. Isso é físico, porque baseando numa criança que está frequentando o ambiente de ensino, aquela criança recebe gradualmente as informações, as instruções que são ministradas. Ela recebe orientação na moradia, no período da manhã, recebe orientação na escola, recebe orientação quando volta para a moradia. Ela tem que ter uma orientação a vida toda,
para que ela mude o grau. E muitas crianças têm limitação em assimilar as informações escolares. Então, o que acontece? Os pais proporcionam aula de reforço. Agora, para nós melhorarmos, então nós temos que melhorar a nossa constituição física com alimentos adequados. Por isso que, nessa fase, o nosso programa chama Viver com Saúde e Sabedoria. E temos que ter também uma fonte que nos sustenta dentro de nós, que eu venho utilizando do livro Na Luz da Verdade. Esse livro é que me possibilita a fonte da energia e da perspectiva que eu preciso. Então a pessoa tem que lembrar assim, a fonte da energia. Então é uma coisa superior, que é aquela condição daquele que foi para uma outra localidade. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco. Então, muitas vezes, nós estamos dedicando tempo para outros. É isso que nós precisamos de observar, outros. O outro não nos pediu nada. E também teríamos que fazer um trabalho assim, que mesmo tendo nos pedido alguma coisa, se eu tenho capacidade e se eu posso colaborar com o outro. Porque se eu tenho que conhecer os ensinos que já foram trazidos, eu tenho que conhecer as minhas limitações, eu tenho que conhecer os alimentos, eu tenho que ver o que me deixa contente e o que me deixa descontente. Então, o problema na vida é aquela condição bem importante assim. Aquela condição de que nós tínhamos que estar olhando onde nós colocamos o pé. E nós tínhamos que fazer um trabalho de nos encontrarmos atentos para nós mesmos. Porque se eu melhoro, eu não trago preocupação para aquele meu conhecido, para aquele meu colega. Eu não trago aborrecimento para ninguém, porque eu venho fazendo um trabalho como anteriormente as pessoas faziam. Que desenvolviam uma condição de apresentarem com coragem, com o saber, com aquela perspectiva da sua vida interior. Mas tem uma coisa bem importante assim. Muitos e muitos acham assim que vai ter fé. Para a pessoa ter fé, a primeira coisa que nós precisamos de compreender é o saber. Como é que eu vou ter fé se, por exemplo, eu vou ter fé que vou dirigir aquela máquina? Eu não tive aula com aquele instrutor, com aquele que ensina como dirige aquela máquina. Então, como é que eu vou ter fé? Então, para eu ter fé, eu tenho que ter a base, o conhecimento. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, batei e abrir-se-vos-á. Então fica bem fácil assim da gente ver no nosso trabalho, porque tem a porta que vai levar até o diretor, tem a porta que vai levar até o gerente, o encarregado, ao colega de função. Agora, eu tenho que ver onde é que eu me dirijo, qual é a maneira que eu preciso. E é bem importante assim, porque com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai trabalhando com ela e vai fazendo uma perspectiva de como ela se encontra caminhando na vida. É isso que nós precisaríamos entender. Então, para que eu tenha o saber, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que lembrar daquela criança que frequentou o ambiente de ensino o ano todo, chegou na hora antes do portão ser fechado e fez todas as recomendações que foram dadas a ele. É isso que eu preciso de entender. Agora, se eu quero ter um saber, se eu quero saber para onde eu vou, se eu quero aumentar os meus instantes de lucidez, eu tenho que lembrar que eu preciso de começar alimentando melhor. E os melhores alimentos têm aquela condição bem importante, que são os mais baratos. Então, hoje nós vamos encerrar esse trabalho e eu agradeço a participação de todos os senhores. Até a próxima.